Com a presença unânime das senhoras e dos senhores vereadores e com as graças de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta terça-feira e convido o primeiro secretário, vereador Antônio Martins, para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido o diretor-geral da nossa Casa de Leis, senhor Paulo Salkowski, para secretariar minha DOC e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 19/2021, 17/5/2021, sessão ordinária. Ao 17º dia do mês de maio do ano 2021, às 19 horas, no edifício Luciane Cristina Rosa, na sala das sessões do auditório Valdomiro Chupa, da Câmara Municipal de Roncador, com a presença unânime dos senhores vereadores, o presidente Genaldo Ruba declarou aberta a sessão e convidou o vereador Antônio Martins para conduzir a oração do Pai Nosso, e todos oraram respeitosamente em pé. Convidou o diretor-geral da Câmara, Paulo Salkowski, para secretar a DOC e realizar a leitura da ata da sessão anterior, onde, após a leitura, a vereadora Maria Santina Ribeiro da Luz Silva, utilizando-se da palavra, justificou a sua ausência nas sessões anteriores pelo motivo de isolamento por ter tido contato com pessoa positivada pelo Covid-19. Seguiu os protocolos determinados. A justificativa foi aceita por todos e a ata aprovada por unanimidade. Seguindo os trabalhos, Paulo fez a leitura da pauta do dia, ofícios e notificações. Ofício 018/2021 da Previsão, em resposta ao ofício de requerimento emitido por esta Casa de Leis sobre valores de saldo do Fundo Municipal de Previdência. O diretor informou que o documento se encontra na Secretaria da Casa para leitura e conhecimento. Indicação legislativa sobre alteração na lei municipal a fim de acrescentar dispositivos para subsidiar custo de máquinas e serviços aos munícipes, proprietários de imóvel rural contendo até 5 alqueires, bem como o munícipe que doar cascalho a fins do município. Indicação sobre galerias na Rua Paraná, esquina com a Rua Antônio Martins Quintal, a fim de sanar o problema de água da chuva que invade as residências. Indicação sobre manutenção de estrada que liga o Cancã de Baixo até a comunidade do Jararaca. Requerimento sobre estudos de possibilidade de parceria com os municípios vizinhos de Mato Rico e Iretama para a aquisição em conjunto de mudas frutíferas para distribuição gratuita ou venda aos pequenos produtores da região. Requerimento sobre disponibilização de autorrefrator e computador de nível intermediário à Associação Beneficente de Roncador. Requerimento sobre construção de pista de caminhada no prolongamento da Avenida Santo Antônio até o Parque Mário Kovalek. Requerimento sobre pintura com cores escuras dos postes e canteiros centrais na Avenida São Pedro. Requerimento a respeito de informações sobre o número total de DANs, documento de arrecadação municipal, recolhidas no ano de 2021, tal como número de produtores atendidos e quantidade de horas máquinas utilizadas na prestação desses serviços. Requerimento sobre disponibilização de recursos no valor de R$300 mil em destino ao piso de atenção básica de saúde do município de Roncador. O presidente encaminhou os documentos aos seus respectivos destinatários. Discussão e votação em primeiro turno de projeto de lei do Executivo número 12/2021, sobre composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. A leitura do projeto foi realizada na íntegra. Após a leitura, o presidente colocou o projeto para discussão, não houveram manifestações, colocou para votação, ficando então o projeto de lei do Executivo número 12/2021, aprovado em primeiro turno por unanimidade dos senhores vereadores. Explicação pessoal. Se tratando de sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, o presidente passou o uso da mesma aos senhores vereadores. A vereadora Irene Cosme do Bonfim dispensou o uso da palavra. Fazendo uso da mesma, o vereador Giovanni Seguro cumprimentou a todos e solicitou à presidência retirada das pautas de projeto de lei de sua autoria, de número 03/2021, encaminhado em sessões anteriores, por ter sido considerado inconstitucional. A petição será providenciada através de indicação. Comentou ainda sobre requerimento de sua autoria a respeito de emenda no valor de R$300 mil a ser destinada ao piso básico de saúde municipal.
Comentou que, em conversa com o secretário de Saúde, qual solicitou recursos para sua secretaria, e outra conversa com o deputado federal Pedro Lupion, qual confirmou apoio neste valor ao município. Terminou sua fala agradecendo ao presidente. Fez uso da palavra o vereador José Aparecido da Silva, que cumprimentou a todos e comentou sobre requerimento de sua autoria, onde solicita equipamentos ao deputado federal Ricardo Barros a serem destinados à Associação Beneficente de Roncador, qual sobrevive de doações, e esses equipamentos, um autorrefrator e computador, serão de muita utilidade para esta associação. Terminou sua fala agradecendo ao presidente. Fez uso da palavra o vereador Edson José Pietroski, que cumprimentou a todos e agradeceu ao deputado Ricardo Barros pelo apoio que sempre tem dado à nossa cidade. Que bom seria se todos os deputados que tiverem votos em Roncador fizessem pelo menos um pouco do que Ricardo Barros faz. Comentou estar muito feliz pelos vereadores estarem cobrando os deputados que tiveram votos em nossa cidade, e que seria muito bom receber, através deles, uma pequena fatia do bolo. Comentou sobre sugestão do presidente dessa casa sobre viagem dos vereadores à capital do estado para cobrar recursos dos seus deputados. Disse que há muito tempo apoia Plauto Miró e que vai chegar em seu gabinete e fazer as reivindicações que o povo de Roncador cobra que sejam feitas. Comentou ainda sobre requerimento de sua autoria sobre disponibilização de mudas frutíferas aos pequenos produtores. Disse que, em conversa com o prefeito da cidade de Mato Rico, qual comentara a intenção do município em aumentar a produção de tangerinas e frutas do gênero, pois as mudas podem ser plantadas em terrenos quebrados, onde não se pode plantar soja, e os resultados são tão bons quanto soja ou até melhores. Então sugere ao prefeito Vivaldo que, em parceria com os prefeitos vizinhos, atenda este pedido em benefício dos pequenos produtores da nossa região. Terminou agradecendo por sua fala. Fez uso da palavra o vereador Antônio Martins, que, cumprimentando a todos, comentou sobre proposição de sua autoria juntamente com o presidente. A ideia inicial seria um projeto de lei, mas este não poderia partir desta casa. Por isso decidiram emitir indicação legislativa solicitando correção na lei municipal, a fim de buscar apoio em benefício aos pequenos proprietários de imóvel rural, com no máximo 5 alqueires, e também aos doadores de cascalho do município, que sejam atendidos de maneira especial. Por isso, a solicitação de adequação desta lei. Terminou sua fala agradecendo ao presidente. Fez uso da palavra o vereador Pedro Ferreira de Castro, que cumprimentou a todos e comentou sobre petição de sua autoria sobre manutenção de estrada entre as comunidades do Cancã de Baixo e Jararaca, que os produtores estão tendo dificuldade para escoar a produção daquele local, pois a estrada recebeu melhorias ainda na época do prefeito Aguinaldo, estando sem manutenção há mais de 10 anos. É difícil de transitar até mesmo com tratores. Pediu para que seja encaminhada a cópia desta petição ao prefeito municipal, para que o mesmo tome conhecimento da situação no local e atenda a esse pedido em benefício dos produtores daquele lugar. Encerrou sua fala agradecendo ao presidente. Fez uso da palavra a vereadora Maria Santina Ribeiro da Luz Silva, que comentou sobre indicação a respeito das melhorias aos doadores de cascalho e aos pequenos produtores de Roncador. Comentou sobre conversa com o presidente da casa a respeito dos pagamentos da DAN, para que seja alterado para atender ao pequeno produtor, pois muitos precisam de serviço, mas não conseguem pagar. Por isso, a importância de ajustes para atender ao pequeno produtor que estão abandonados há algum tempo e está na hora de cuidarmos deles novamente. Comentou sobre reunião ocorrida no último sábado nesta Câmara Municipal sobre abatedouros. É sim uma ideia muito boa e as coisas boas devem ser acatadas e aplaudidas. As coisas que não estão dando certo devem ser arrumadas. Parabenizou o diretor de Agricultura, Sr. Oswaldo Laveso, pela iniciativa. É ideia muito boa, tem seu total apoio. Terminou sua fala agradecendo ao presidente. Fez uso da palavra o vereador Edmar Macheski, que, cumprimentando a todos, comentou sobre reunião a respeito dos abatedouros, que foi muito gratificante. Assim como falaram o prefeito Vivaldo e a vice-prefeita Aline, isso é apenas uma sementinha que está sendo plantada. Vamos todos unidos, pois este projeto é de todos e vai ao encontro do pequeno produtor. Cabe aos vereadores irem atrás dos deputados, atrás das emendas, para que seja possível financeiramente a realização desse tão importante projeto em benefício dos pequenos produtores. Fez agradecimento à secretária de Saúde do município de Mato Rico, a senhora Inês, onde sempre que precisou o atendeu, para que continue sendo a pessoa que é, com enorme coração e ajudando sempre o povo.
Encerrou agradecendo por sua fala. A palavra voltou ao presidente, que solicitou seu uso ao primeiro vice-presidente e foi gentilmente atendido. Fez comentário à proposição apresentada em parceria com o vereador Martins, emitida ao prefeito municipal, sobre a adequação da lei a respeito de serviços de máquinas da prefeitura aos pequenos produtores do município, onde, em conversa com o jurídico da casa, decidiram realizar através de indicação legislativa, por ser o meio de proposição mais adequado para este pedido. Conversara também com o jurídico da prefeitura, onde já tem informação a respeito desse projeto, que muito em breve será debatido por esta casa. Solicitou aos membros das comissões que analisem e, caso encontrem pontos que devam ser alterados e melhorados, que o façam, para que esta lei fique o mais próximo possível, a fim de atender às necessidades dos pequenos produtores, juntamente também a questão dos doadores de cascalho, para que seja posto no papel, pois é válido o que está escrito, e a partir do momento que está escrito deverá ser cumprida e honrada, pois é a lei. Com relação ao requerimento das solicitações de informações a respeito das quantidades de DANs recolhidas no ano 2021, quais os produtores e a quantidade de horas máquinas utilizadas nesses atendimentos, comentou, de fato, ocorrido alguns dias, onde maquinários da prefeitura trabalharam durante o final de semana em propriedade rural particular. Procurou o setor de tributação para confirmar o recolhimento da DAN, mas nada foi encontrado. A lei é clara, o recolhimento da DAN deve anteceder o trabalho. Então, por esse motivo, solicita a relação desta documentação, pois o que vale para um deve valer para todos. Não pode haver diferença de tratamento e, se porventura tenha havido falha, que a mesma seja corrigida. Comentou ainda sobre o aumento de casos do Covid-19 em nosso município. Realmente está um caos. Solicitou que a Secretaria de Saúde esteja mais vigilante, embora seja difícil controlar mais de 100 pessoas em monitoramento. Que cada pessoa tenha consciência da utilização de máscara e fazer corretamente o isolamento, pois os isolados não podem ficar perambulando pelas ruas, pelo comércio. Acredita que o novo decreto estadual sairá em breve para tentar organizar tudo isso. O apoio de todos os órgãos de fiscalização, juntamente com a Polícia Militar, para dar um basta. Citou a fala do ex-governador do estado, senhor Requião, que às vezes é necessário polícia e cacete. Não tem como ser diferente. Chegamos a um limite que não tem como tolerar mais. Aos finais de semana, uma tremenda movimentação nas ruas. Pessoas sem máscara nos estabelecimentos comerciais e o lugar cujo chamam porteira, onde a polícia fez se retirarem e acabaram indo terminar a noite na torre com muita bagunça, algazarra, garrafas jogadas e confusão. Pensa que caso não tenhamos uma força-tarefa agora, nos próximos dias esses números deverão subir muito mais, o que deve complicar tudo, pois não temos vagas em nenhum hospital da região. Que fique registrado para que sejam tomadas as devidas providências. O decreto do Estado deve sair em breve e que o prefeito repense, juntamente com a Secretaria de Saúde, algumas medidas de forma amarga, mas é o que o momento necessita para evitar ainda mais a propagação do vírus. Fez agradecimento à Prefeitura Municipal e ao Departamento de Planejamento, na pessoa do engenheiro Valdir, pelo pronto atendimento de troca de galerias na Rua São Paulo. A população local está muito agradecida. Fica no aguardo de trocas das galerias na Rua Rio de Janeiro e inclusive no Jardim Vitória, com limpeza das galerias e roçada dos lotes. Quanto às alterações no Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, onde espera-se enxugar a quantidade de membros, que conta hoje com 25, tornando até mesmo difícil o contato com todos. Logo que aprovado o novo projeto, acredita na nova formação do Conselho, que vai ajudar em muito os agricultores na obtenção da DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, que servirá para financiamentos ao produtor rural familiar a juros zeros, em alguns segmentos, montantes de quase R$1 bilhão. Comentou sobre ficar vigilante quanto às instituições bancárias e cooperativas de crédito em nosso município, para que utilizem-se do dinheiro do governo para esses financiamentos, e não do dinheiro da própria instituição, pois os juros são bem mais caros. Cabe aos vereadores fiscalizar isso também. E, por findar, comentou sobre as reuniões ocorridas nesta casa. Parabenizou todos os colegas pela reunião realizada sobre o Hospital Municipal, onde foram debatidos a gestão e a administração do hospital em si. A reunião foi um ato muito comentado pela população e fortaleceu em muito a Câmara de Vereadores como instituição.
O propósito da reunião serviu para que os vereadores e a população tivessem um melhor entendimento do gerenciamento do nosso hospital. A intenção jamais foi de fechar o hospital, mas sim melhorar tudo o que possa ser melhorado em benefício da população roncadorense. E comentou sobre a reunião de sábado a respeito da instalação de abatedouros na cidade. Foi um ótimo debate e foi um ótimo bate-papo, esclarecedor com relação a este assunto. A ideia foi lançada, cabe agora corrermos atrás de recursos para viabilizar o projeto. E não havendo mais nada a tratar, agradeceu a Deus pela condução dos trabalhos, aos internautas que fizeram presentes, que acompanharam pelas mídias sociais, desejou boa noite a todos e declarou encerrada a sessão. Ata número 19/2021 entra em discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata 19/2021 é aprovada pelos senhores e senhoras vereadoras. Pauta número 20, de 18 de maio de 2021, sessão ordinária. Indicações e requerimentos. Indicação legislativa número 3/2021. O senhor vereador Giovanni Seguro indica ao excelentíssimo senhor Vivaldo Lessa Moreira, prefeito municipal, para que remeta mensagem a essa Casa de Leis sobre elaboração de projeto de lei que institua programa permanente de inspeção de pontes e estradas rurais no município de Roncador. A indicação legislativa 03/2021 será encaminhada ao prefeito municipal para conhecimento e providências. Ordem do dia. Projetos de lei, discussão... Senhor presidente, eu gostaria de pedir a suspensão da leitura desse projeto, que já foi lida na sessão anterior, por favor. Fica concedida, então, a dispensa da leitura do projeto do Executivo número 12/2021. Perfeito. Projeto de lei do Executivo número 12/2021 sobre composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Projeto de lei do Executivo número 12/2021 entra em segundo turno de discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 12/2021 é aprovado em segundo turno pelos senhores e senhoras vereadores. Projetos de lei, discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei do Legislativo número 6/2021 reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de Roncador em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a esta finalidade, bem como em espaços públicos. O plenário da Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e eu, Vivaldo Lessa Moreira, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecido no município de Roncador a prática da atividade física e do exercício físico como essencial para a saúde da população, podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos. Artigo 2º. Cabe ao Poder Executivo estabelecer normas sanitárias e protocolos a serem seguidos. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Roncador, Roncador, 22 de abril de 2021. Assinatura, Antônio Martins, vereador autor. Assinatura, Edmar Macheski, vereador. Assinatura, Genaldo Ruba, vereador. Assinatura, Edson José Petroski, vereador. Assinatura, José Aparecido da Silva, vereador. Projeto de lei do Legislativo número 6/2021 entra em primeiro turno de discussão. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, só queria fazer uma colocaçãozinha desse projeto. Eu acho que eu sou um defensor da atividade física para todos, de todas as idades, e a gente sabe que a gente tendo esse projeto aprovado no município, a gente pode reivindicar futuramente que seja contratadas pessoas competentes e com instruções, com faculdade formada para poder acompanhar as senhoras, senhores com mais de idade que tem no nosso município, como as crianças também. A gente sabe que agora a gente não está podendo, mas
futuramente, que Deus quiser acabar essa pandemia aí, a gente pode fazer com que as atividades físicas de todos os departamentos aqui no município funcionem. Então, queria contar com a colaboração dos senhores para a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Vereador Martins, colegas coautores desse projeto, hoje, no período da tarde, nós fomos procurados aí por algumas pessoas do segmento das academias, preocupados realmente com o alto índice de pessoas com Covid no momento aqui na cidade de Roncador. Nunca antes tivemos um número expressivo de pessoas contaminadas ao mesmo tempo, e preocupados aqui com a possibilidade de um novo lockdown aqui na nossa cidade, e que alguns pais de família sobrevivem basicamente dessa atividade aqui na nossa cidade. Indaguei ali o profissional que nos procurou, e ele disse que estão respeitando todas as normas sanitárias, inclusive com a lotação, né, respeitando ali o que foi preconizado pela Secretaria de Saúde, fazendo a higienização. Então, entendo que é importante que a gente vote favorável a esse projeto de lei também, como coautor aqui, a exemplo do que aconteceu já em Campo Mourão, em Curitiba, em outras cidades, né? Que a gente possa proporcionar a esses profissionais, e principalmente as pessoas que procuram esse tipo de atividade física, se exercitar, né, queimar as calorias, que eu entendo que eles estão procurando aí melhorar ainda mais a sua imunidade. Então, tenho certeza que esse projeto será bastante importante aqui para que as pessoas possam continuar suas atividades físicas, acompanhado por profissionais, pelo personal training, claro, fazendo aí a devida observação dos protocolos de segurança. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu fico feliz em poder fazer parte desse projeto, que eu acredito que é muito importante, e temos certeza que outros municípios já fez, e graças a Deus aí, através da ideia do colega Martins, nós podemos fazer parte desse projeto, e que é muito importante, porque a academia é onde só dá saúde para o povo, e fica ruim ficar fechada, que muitas pessoas que fazem o exercício, ficar agora isolado sem fazer, fica não podendo se manter, acostumado a fazer academia, isso fica muito difícil. Então, fomos cobrados de várias pessoas, e hoje, felizmente, estamos aprovando esse projeto. E eu acredito que na academia ninguém vai pegar Covid, porque lá vai ter o álcool, lá vai ter o distanciamento e vai ter disciplina dos donos da academia. Então, eu sou muito favorável a esse projeto e feliz por estar fazendo parte desse projeto tão importante. Obrigado. Ainda em discussão o projeto. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo número 6/2021 é aprovado em primeiro turno pelos senhores e senhoras vereadoras. Projeto de lei do Legislativo número 7/2021 regulamenta e disciplina os serviços sonoros emitidos através de veículos dotados de amplificadores de voz, alto-falantes e similares no município de Roncador. O plenário da Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Ivaldo Lessa Moreira, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Toda propaganda em local público realizada através de amplificadores de voz, alto-falantes e similares, instalados em pontos fixos ou conduzidos através de carros, motos, bicicletas e outros meios de locomoção, dependerá de prévia autorização da Prefeitura Municipal, com pagamento de taxa estipulada em tabela, ressalvado ou disposto na legislação eleitoral. Artigo 2º.
Os veículos adaptados para os serviços de som e publicidade volante somente poderão circular pelas vias e logradouros públicos no município nos seguintes horários: nas segundas-feiras às sextas-feiras, das 8 às 18 horas, das 9 às 18 horas, nos sábados, das 9 às 12 horas. Parágrafo único. Fica proibida a execução dos serviços sonoros nos dias e horários que não constem nas alíneas A e B do artigo 2º, exceto quando estiverem divulgando serviços da Justiça ou mesmo de utilidade pública devidamente determinados pelos órgãos públicos. Artigo 3º. Para a execução do serviço do som, observar-se-á ainda: o som terá que ser desligado quando os veículos estiverem parados em frente aos órgãos públicos. Fica proibida a propagação de som em distância inferior a 100 metros dos hospitais, das casas de saúde, das escolas, da biblioteca pública, de velórios, das igrejas e dos teatros quando em funcionamento, das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, das creches, dos asilos, das casas de repouso e congêneres. Os veículos de som de outras cidades deverão seguir as mesmas normas e recolher as devidas taxas. O nível sonoro produzido pelos alto-falantes e similares deverão obedecer no máximo 45 decibéis. O município, ao conceder a autorização ou deliberar sobre sua renovação, deverá anualmente fiscalizar a aparelhagem, verificando a adequação dos limites estabelecidos nessa lei citada no inciso anterior. Artigo 4º. Os veículos de que se trata o artigo 2º deverão ser cadastrados na Prefeitura Municipal de Roncador e, após o recolhimento da devida taxa de publicidade e de imposto sobre serviço, o ISS, do seu responsável, como trata o Código Tributário Municipal, para obtenção do necessário alvará de funcionamento desta atividade publicitária. Artigo 5º. O descumprimento das normas fixadas na presente lei, bem como pelas pessoas autorizadas para a prestação desse serviço, cuja aparelhagem o descrito no inciso 4º do artigo 3º, bem como os horários constantes nas alíneas do artigo 2º, estarão sujeitas às seguintes penalidades: advertência na primeira infração cometida durante o ano civil, multa de 5 UFM na segunda infração cometida no mesmo ano, multa de 10 UFM na terceira infração cometida no mesmo ano, apreensão dos equipamentos de som na quarta infração cometida no mesmo ano. Artigo 6º. Fica vedada a utilização de postes e árvores para quaisquer tipos de propaganda, bem como a instalação de qualquer aparelhagem nestes. Artigo 7º. Caberá ao Poder Executivo, se necessário, definir e editar normas complementares à aplicação e execução da presente lei, bem como designar órgão competente para a aplicação das normas estabelecidas por esta lei. Artigo 8º. Fica autorizado o município de Roncador a adquirir aparelhos medidores de decibéis e, se for o caso, cedê-los ao órgão conveniado para a efetiva fiscalização dos níveis sonoros. Artigo 9º. Os casos não previstos nesta lei serão orientados pelo que determinar a legislação estadual e federal pertinentes, inclusive as resoluções do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Artigo 10º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Roncador, edifício Luciana Cristina Rosa, Roncador, 4 de maio de 2021, assinatura Genaldo Ruba, presidente. Projeto de lei do Legislativo, número 7/2021, entra em primeiro turno de discussão. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu acho que o senhor está de parabéns por ter feito esse projeto, porque aqui em Roncador tem muitas pessoas que gostam de sair na rua com som alto, prejudicando os demais que estão trabalhando. E talvez, muitas vezes, seu Ed, não é daqui da cidade, vem de cidade de fora.
vem aí trocar bola por latinha, bola por bateria, logrando todas as crianças, porque as bolas não valem nada. E os coitadinhos saem lá, catando uma coisa aqui, catando outra lá para fazer a troca, sendo que depois essas bolas não tem como as crianças nem brincaram com esse tipo de bola, logrando as crianças. Também as pessoas mais de idade. Então, esses sons prejudicam todas as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão doentes na casa, muitas vezes as pessoas estão trabalhando através de um computador, que nem agora as professoras estão dando aula através de internet, e muitas vezes o som fica atrapalhando. Então, o senhor está de parabéns e eu sou a favor desse projeto aí. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu também vou ser favorável a esse projeto. Inclusive, comentei aqui na Câmara que se o senhor não entrasse, eu ia entrar também com esse projeto. É muito interessante regulamentar esse serviço aqui em Roncador, porque eu vejo que é meio que uma bagunça, né? Às vezes é no domingo à tarde, lá você está descansando em casa, passa um supermercado, alguma coisa lá, infernizando a vida das pessoas. É bem complicado. E sem contar também nos dias de semana, né? Depois do horário, depois do expediente. Então, não é para prejudicar quem presta esse serviço, né? Mas sim regulamentar. Eu acredito que nada pode ser bagunçado, tem que ter ordem. E dessa forma aqui, que está nesse projeto de lei, a gente vai chegar numa ordem legal. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a dona vereadora sozinha. Esse projeto aí é muito bom, porque inclusive eu recebi várias denúncias dos professores que estão dando aula, e as pessoas chegam 6 horas, eles trabalham até 6 horas, chegam 6 horas na casa para descansar, né? Aí passa o som. Então, o pessoal está cansado disso, eles não aguentam mais. Passa um, depois já passa o outro em seguida, já passa o outro em seguida. Então, tem que denominar uma hora para eles passar, né, para dar um pouco de atenção para o povo. Eu acho que isso daí é muito bom, né? Vamos ver se nós conseguimos fazer valer, né, isso daí. Obrigado, presidente. Ainda em discussão o projeto número 7/2021. Senhores e senhoras vereadoras, nós tomamos a liberdade de fazer esse projeto aqui, de rascunhar esse projeto, o dia que estivemos reunidos ali no destacamento com o promotor de justiça da comarca de Diretama, Dr. Lucas, que agora foi transferido lá para a comarca de Barbosa Ferraz. E no momento que estávamos na fala ali com o promotor, passa 2 serviços de som aqui da nossa cidade, com volume excessivo, em plena praça pública, próximo da escola, próximo do destacamento, e a gente percebeu ali como ficou constrangedor para nós, enquanto autoridades aqui da nossa cidade, em não fazer cumprir essa lei. O que o vereador Giovanni falou aqui, nós estamos regulamentando, nós não queremos a proibição, nós vamos regulamentar. Temos horário de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Ótimo, excelente, dentro do horário comercial. Aos sábados, das 9 às 12. Vamos evitar isso nos finais de semana, principalmente os domingos. As pessoas trabalham, têm aí as suas atividades, querem o domingo para descansar. De repente está na missa também, passa o som naquele volume excessivo, atrapalhando tudo e todos. Então nós queremos com isso regulamentar essa situação, essa atividade aqui dentro da nossa cidade. Sabemos que temos aqui várias pessoas que trabalham com isso,
Então nós não queremos proibir, nós queremos que seja adequado dentro do limite tolerável e principalmente a regulamentação com relação ao horário. Nada de passar depois das 18 horas, nada de sábado, aliás, após o almoço, né, no sábado, ou domingo, incomodando as pessoas que estão descansando. Então, a gente quer regulamentar, se for aprovado aqui por essa Casa de Leis, acredito que será, e aí enviado ao prefeito municipal para ser transformado em lei e ser regulamentada essa situação aqui na cidade de Roncador. Conforme relatou aqui a nobre colega Maria Santina, muitos professores aí estão fazendo agora as aulas online, né? E têm reclamado bastante disso. Estão lá com seus alunos, já é difícil de prender a atenção deles, né? E se passa um serviço de som desse, acaba ali todo mundo perdendo a concentração. Então, nós queremos aqui com isso regulamentar dentro dos padrões exigidos aqui e toleráveis para que a gente tenha aí uma harmonia entre quem executa o serviço e principalmente a nossa população. Confesso que quando passa um som desse estridente, eu faço questão de não comprar naquele comércio como voto de repúdio, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que com aquela propaganda ali com som excessivo vai captar o consumidor e pelo contrário ele está afastando. Então, peço o apoio de vocês para a aprovação desse nosso projeto de lei. Continua em discussão o projeto. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo número 7/2021 é aprovado em primeiro turno de votação pelos senhores e senhoras vereadoras. Tratando-se de uma sessão ordinária, sendo permitido o uso da palavra, concedo a palavra nesse instante ao colega Edmar Macheski. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje eu quero falar da nossa comunidade Jardim Anchieta especialmente, aonde lá eu moro faz 25 anos, criei meus filhos e tenho muito orgulho de ser do Jardim, comunidade que sempre me acolheu. E agora, como representante daquela comunidade, junto com o vereador Giovanni, está sendo cobrado várias coisas minhas. Os quebra-molas da Vila Penga, que está sendo cobrado. A camada de asfalto do conjunto Pedro Tales Mendes, em frente do Colégio Silvestre Custra até a subestação da Copel. Aquelas ruas, muito foi feito no Jardim, mas aquelas ruas o povo está sofrendo demais. Já está fazendo 1 ano que aquelas ruas não conseguem acabar. Me chamaram esses dias, tirei foto. Quando não é barro, é poeira. E estão cobrando de mim e eu tenho que cobrar do prefeito. Os documentos dos meus vizinhos e irmãos lá da Vila Penga, das casas, que hoje está bem arrumada, todo mundo está caprichando nas suas casas e eles merecem esses documentos. As podas das árvores da subida do jardim, com as trocas das lâmpadas, até hoje não foi atendido, né? Então, eu não estou trazendo aqui críticas a ninguém. O povo está me cobrando e eu tenho que cobrar o prefeito. Só que eu conversei com ele semana passada e ele me garantiu que vai acelerar essas obras do jardim. E o povo está me cobrando demais. Então, eu não venho aqui criticar ninguém. O povo cobra e eu tenho que cobrar o responsável. E eu quero falar que aquelas árvores ali, nossa, é muito difícil, furgões, ônibus, tudo pegando nas carrocerias, nos furgão, sabe? E não é coisa difícil de fazer. E o povo está me cobrando demais. E eu, como representante do jardim, junto com o vereador Giovanni ali, nós temos que cobrar. Mas vamos aguardar mais um pouco, que o prefeito me falou que ele vai acelerar essas empreiteiras e tudo vai dar certo. Então, eu só quero dar uma mensagem para o povo do meu Jardim Anchieta, que eu estou cobrando, mas ele falou que em breve vai começar a solucionar os problemas. Então, a cobrança está feita e hoje é só. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Edmar Macheski. Passo a palavra, nesse instante, a vereadora Maria Santina.
senhor presidente, senhores vereadores, eu vou falar do jardim também. Hoje eu recebi várias fotos das bocas de lobo, das bocas que deixaram aberto lá do asfalto, Martim. Lá do asfalto que fizeram lá naquela rua, está tudo aberto, Genaldo. Não sei se vocês foram, se os vereadores têm conhecimento disso, mas eles mandaram as fotos. Esses dias eu fiz uma reunião com 5 moradoras lá do jardim e fiz no Viva Voz com o prefeito. Ele conversou com elas para a gente estar resolvendo essa situação da rua lá, que está muito barro, que o Machesco falou agora. Então, esses bueiros, ele está cheio de coisa, essas bocas de lobo, onde fizeram asfalto, está tudo aberto. Tem umas que está aberto. Aquele parquinho do Jardim Anchieta, nós temos que dar uma olhada lá também. Eu acho que era bom os vereadores fazerem uma equipe, né, e dar uma volta para olhar e conversar com o prefeito para ver se agiliza isso daqui, porque está muito perigoso esses buracos aqui. Está muito fundo, se uma criança cair aí dentro, vai dar problema para a prefeitura. Então, eu acho que é bom a gente dar uma olhada. E outra coisa, lá no Jardim Anchieta foi feito aquele parquinho. Mas a gente vê aqui nas fotos, hoje o pessoal mandou as fotos para mim, e está tudo quebrado, Genaldo. Está tudo bagunçado. Eu acho incrível lá no jardim. Tem um pessoal que a gente conversa aqui, que a gente quer fazer as coisas certas aqui na Câmara, eles ficam criticando. Ao invés de criticar os vereadores, não dá o respeito que o vereador merece, porque os vereadores estão aqui porque foram eleitos e estão aqui para fazer as leis e fiscalizar os trabalhos que antecederam no município e que estão fazendo agora no município. Que ao invés dele criticar, ele fosse lá cuidar do parquinho, olhar do parquinho, conversar com as crianças que estão lá destruindo tudo aquilo lá. As mães que têm os filhos que vão no parquinho, desse uma conversada com as crianças para não deixar estragar, porque aquilo ali é dinheiro nosso, é dinheiro do imposto que a gente paga, que volta para o município e é trazido as coisas para eles. Então, eu gostaria de pedir para as pessoas que os vereadores, hoje, eu sou vereadora, eu já fui vice-prefeita, eu nunca fui vereadora, a primeira vez que eu estou sendo vereadora, e eu me elegi para vir aqui para trabalhar, fiscalizar e ajudar a fazer as leis. É o que a gente está fazendo aqui, aprovando o que é bom para o município e muitas vezes ajeitando o que está errado. Que nós temos que ajeitar, melhorar, porque se está mais ou menos, tem que ficar bom. Então, eu pedia para o povo do jardim que ajudasse a cuidar das coisas que já foram feitas, porque senão daqui a pouco o município tem que gastar de novo para comprar outro parquinho, para pôr lá, para comprar alambrado, para pôr lá. E pedir também para o secretário do esporte que desse uma olhada na sujeira em volta do ginásio lá, daquele estádio, né? Que está meio bagunçado, mas isso daqui dá tudo para rever. A gente não quer criticar ninguém, a gente só quer que ajeite as coisas que não estão dando certo. Então, isso a gente pede para a população mesmo do jardim, que cuidem das coisas que já tem. Porque nós estamos atrás, ó. Agora mesmo nós estamos falando de asfalto, né, Machesca? Nós estamos procurando trazer asfalto para o Jardim Anchieta para asfaltar os conjuntos, né? Todos os conjuntos aqui não têm asfalto. A gente não vai conseguir trazer um deputado tudo de uma vez, né? Eu pedi para o meu deputado 2 milhões para fazer asfalto. Não sei aonde que o prefeito vai fazer. Mas eu acho que a gente vai conseguir esse dinheiro. Vamos tentar. Não custa tentar, né? Então, a gente está pedindo isso para ele, talvez venha esse recurso, né? Talvez venha menos, mas não importa. O que vir para nós está bom. Então, por isso que a gente pede para cuidar do que já tem, para nós não precisar comprar de novo o que já tinha e deixar de
de comprar, de fazer coisas novas para o povo. Então, e eu gostaria também de falar sobre um ex-vereador que passou pela Câmara e foi, não sei o que aconteceu aqui, que ele não conseguiu terminar o mandato. Ele faz muita crítica, e as críticas dele muitas vezes não são verdade. Porque eu gostaria de falar aqui que no tempo que eu fui secretária de saúde, os funcionários da saúde não ficaram sem pagar, sem o pagamento. Os funcionários da saúde eu paguei, eles não ficaram. Os da saúde foi pago, porque a secretária era eu, e foi pago. Então, as coisas que não é verdade, por favor, não fale. E eu não fui prefeito nenhuma vez do município, eu não executei nada. Eu simplesmente fui vice-prefeita, esposa de prefeito, e hoje sou vereadora. E eu vou fazer o que é certo. Isso doa quem doer. Aquela reunião que foi feita aqui com Santa Clara, eu recebi muita crítica, porque eles batem em mim, o pessoal da situação, oposição, não sei, batem em mim o povo, e esquecem que nos terrenos que nós compramos, que o Joaquim comprou quando era prefeito, está sendo construído o parque ali. Foi construído quantas casas? Foi dado terreno para um monte de gente lá daqueles terrenos que ele comprou. Foi o prefeito que mais comprou terra no município. Que hoje estão construindo as coisas em cima do que ele comprou. Não é justo também ficar macetando a pessoa a vida inteira. Os meus filhos se criaram ouvindo que o pai era ladrão, roubou da prefeitura, sendo que nunca nós tivemos nada mais do que nós tinha. E perseguição a vida inteira. Vocês não têm noção do que nós passamos e a minha família passou, os meus filhos passaram. Vocês não têm noção. E eu não vou falar aqui, porque isso aqui fica reservado, é uma coisa que dói muito para a gente. Então, não é por causa da pessoa que está lá. Nós queremos arrumar, para os médicos atender bem o nosso povo, para os médicos dar valor para a nossa saúde, encaminhar o paciente para um especialista, nós procurar fazer a prevenção, porque muita gente morre por causa de não ter a prevenção, gente. Então, é um desabafo hoje, porque eu ouvi muita crítica, mas não do nosso povo, do povo bom, dos que criticam, mas nunca tiveram na Câmara e que teve que sair antes da hora. Então, é um desabafo, vocês me desculpem aí do desabafo, mas eu precisava falar aqui hoje. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadora Maria Santina. Concedo a palavra ao vereador Pedro Ferreira de Castro. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, só contemplando aí a palavra da Maria e do Marchesque sobre as ruas, os asfaltos, os calçamentos do jardim. A cobrança é diária. Eu acho que não é só de nós três, é de todos, porque o povo de lá não votou só para mim, nem para Maria, nem para o Marchesque, nem para o Giovanni, deve ter. Todos os vereadores pegaram voto lá no jardim. Mas vamos aproveitar e vamos pedir uma informação ao prefeito, o porquê que essas empresas pegaram o serviço no mandato da prefeita e depois das eleições esse povo parou e sumiu e desapareceu e não veio terminar o serviço e está aí tudo parado até agora. O prefeito tem que nos informar o porquê, o que está acontecendo. Faltou dinheiro, ou o dinheiro não ficou no caixa para pagar essas empresas, tinha empresa laranja e depois sumiu, agora tem que achar outra empresa que ficou em segundo lugar na licitação para continuar o trabalho. O que está acontecendo? Para nós informar a população do que está acontecendo, porque a cobrança é grande. Ali no jardim, subindo a Serra do Jardim Anchieta, do lado direito, a população ali, o povo já é um povo carente. Aquele que tem um carrinho não consegue apanhar no pátio da casa.
Ele não consegue levar o carrinho dele até na garagem, porque as rampas ficou lá, os meio-fio muito alto. E se amanhã depois for roubado um carro de uma pessoa carente daquela, que é o carrinho dele trabalhar, o carrinho dele transportar a família dele, quem que vai pagar? Porque hoje em dia, até um carro da prefeitura foi roubado aqui dentro do pátio, aí, dentro daqui, do lado do social. Imagine lá um coitado lá, acabar perdendo um carrinho dele, uma moto, um veículo dele trabalhar. Aí como é que vai ficar? Aí, mais uma vez, os vereadores vão ter culpa, né? Então, o prefeito tem que aligerar, porque já passou, já estamos no quinto mês, e essas obras estão tudo parado. Isso não pode continuar assim, tem que ter uma resposta, e o prefeito tem que conversar com essa população, explicar, ou contratar outra empresa, se tiver que vir para a Câmara, que vem aqui, que nós estamos prontos para trabalhar e ajudar, votar, liberar recursos, uma coisa ou outra, para terminar essas obras. E também, senhor presidente, queria fazer uma cobrança, até na próxima sessão, vamos fazer uma indicação, para que a saúde, nos horários de atendimento no hospital, que é na parte da noite, muitas pessoas vão lá consultar, está com dor, mas é aquela dor, aquele probleminha que vai só passar pela consulta e pegar uma receita e ir para casa. Para amanhã aquela pessoa voltar no posto de saúde e ver se tem um remédio para ela pegar. Então vamos cobrar do prefeito e do secretário da saúde para que medique essa pessoa, dê um comprimido, dê um xarope, dê uma injeção, para que essa pessoa consiga passar a noite sem dor, para que no outro dia essa pessoa venha até no posto de saúde para pegar o remédio, se não tiver no posto de saúde, e essa pessoa tem condição de comprar, compra, se não comprar, vai vir atrás do vereador, que isso acontece sempre, aí sobe para o vereador ajudar a comprar. E isso é uma coisa que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Então vamos cobrar do secretário da saúde e o prefeito que, se a pessoa não vai ficar internada, está liberada para ir embora, consultou só, para que dê pelo menos um comprimido, para passar as 8 horas, para chegar no outro dia, essa pessoa poder vir no posto de saúde e pegar esse medicamento. Porque a pessoa com dor, pega a receita e vai para casa, aí no outro dia tem que passar a noite com dor, às vezes, está ali com a receita, sabendo o remédio que vai tomar, mas não tem na casa, só vai ter no posto no outro dia. Então, para que resolva esse problema também. E era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pedro Ferreira de Castro. Concedo a palavra nesse instante ao vereador Antônio Martins. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, só queria fazer uma colocação aqui, porque nós estávamos até fazendo um projetinho de lei, mas aí o nosso procurador jurídico achou que não seria o certo. Então, nós fizemos, junto com o presidente, aí, uma reivindicação para o nosso prefeito, para que o pessoal que fornece o cascalho para o município, para que seja beneficiado com algumas horas de máquina, do que ele precisar. E também as pessoas que tenham menos de 5 alqueires. Porque a gente vê que a gente trabalha, a gente busca, igual nós estamos buscando aí máquinas, atrás de se humilhando aí para os deputados. Lógico que depois nós vamos ter que trabalhar para poder pedir voto para esses deputados. Eles não vão mandar máquina para o município se nós não nos comprometer a ajudar eles também. É uma troca. Aí quando a gente chega aí aos maquinários, aí a gente tem que ficar se humilhando, o produtor tem que ficar se humilhando para poder fazer uma estrada de 50 metros. Isso não é admissível. Então, a gente vai conversar com o presidente, vamos conversar, acho que todos vocês são defensores desse povo, que estão aí, não tem quase renda, esse pessoal, principalmente os mais pequenos, não tem de onde se tirar dinheiro. E quando tem lá para se manter a família, tem para manter uma horta, tem para manter uma vaquinha de leite, e na hora que precisa da estrada ele vai ter de pagar. Então isso aí eu acho que não é o certo, nós vamos ter de se unir, eu acho que todos vocês estão de acordo,
Todos vocês são defensores desse povo, desses produtores aí que trabalham, que sofrem. A gente sabe da luta deles do dia a dia. E nós estamos aqui para defender eles. Então, se numa hora deles que eles precisam nós não defender, né, Pedro? Não, daí quem que vai lutar por eles? E a gente tem a obrigação, eles votaram em nós para nós ser o representante deles e nós vamos ser. Se o dia que eu não puder brigar pelo povo que colocou nós aqui, eu peço, pego minha malinha e vou embora. Porque daí não tem por que mais ficar aqui. Então eu quero falar para vocês que eu vou atrás, nós vamos marcar uma reunião e nós vamos ter de chegar num acordo. Senão nós vamos ter de procurar alguma coisa aí para poder reverter a situação. Porque não é admissível que o produtor pague seu imposto quando quer uma estradinha de 50 metros, não pode fazer. Tem que cobrar do produtor. Isso não vai poder acontecer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Antônio Martins. Conceda a palavra ao vereador Edson José Petroski. Muito obrigado, vereador Edson. Conceda a palavra ao vereador José Aparecido da Silva. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, pegando um gancho, o vereador Dimar, a vereadora Maria, o Pedro também questionou, e eu também fui cobrado na questão das galerias abertas, principalmente em frente ao parquinho lá. Eu também tenho foto no meu celular que mandaram para mim. E eu fiz o requerimento nas sessões anteriores, presidente, já pedindo, aí continuidade sobre o serviço aí dessas obras paradas, principalmente nessa aqui, na subida onde o Pedro questionou, que inclusive até vou citar o nome do senhor lá, o Zé Couto, está com dificuldade de guardar o carro dele. Então, não só ele, como demais pessoas lá que estão com dificuldade, de talvez quer fazer a rampinha lá para dar acesso à sua garagem, mas não tem como fazer enquanto não continuar ali os trabalhos do calçamento, talvez o asfalto. E a outra questão também é lá na rua Bom Princípio, que está lá também, inclusive vai ser feito um novo projeto, porque não tem como, ficou muito baixo, e não tem como as pessoas subir com o carro lá. Então, eles estão aguardando, estão nos cobrando, e essas galerias abertas aí, inclusive, antes que evite um acidente, então vamos corrigir antes, e está cheio de sujeira, muita sujeira, então o serviço que foi feito vai ter que refazer de novo. Então, se tiver que fazer, cobrir, colocar a tampa, para não deixar aberta, para não causar um acidente aí, então vamos evitar. Beleza, senhor presidente? Obrigado. Muito obrigado, vereador José Aparecido. Conceda a palavra ao vereador Giovanni Seguro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria me solidarizar com a vereadora Maria Santina e tranquilizar ela, porque prego que se destaca leva martelada, Então, enquanto as senhoras estiverem em seu pleno exercício de sua função fiscalizadora de vereadora, podem falar o que quiser. O que importa é a senhora expor a sua opinião aqui nessa Casa de Leis e resolver os problemas, Então, infelizmente, a política é assim, nem todos, infelizmente não agrada a todos, E também falando das ruas lá do Jardim, me mandaram mensagens também, eu até tive essa semana lá, e é uma situação complicada, porque, infelizmente, quem sofre é quem mora naquela região, é poeira, isso aí, e o risco de acidente também. Falando aqui sobre minha indicação legislativa, essa indicação era para ser um projeto de lei, até inclusive ela foi apresentada aqui como um projeto, mas depois, conversando com o jurídico, ele na verdade alegou uma inconstitucionalidade no que tange a atividade do vereador. Então, nós transformamos ela em indicação legislativa e eu quero deixar aqui exposto a importância desse projeto, que na verdade também é uma ferramenta para nós vereadores, também funcionaria como uma ferramenta fiscalizadora para nós.
Eu tive informações extraoficiais que já estariam fazendo relatórios, alguma coisa no sentido das estradas rurais, das pontes. Mas é importante que essas informações, esses relatórios, eles estejam disponíveis para a população. Então esse projeto ele visa identificar, quantificar, qualificar e também é possível, se o setor de engenharia da prefeitura tiver disponibilidade, mapear as estradas, as pontes e divulgar, porque vocês vejam, chega em temporada de chuva, é aquele alvoroço, é estrada rodando, é ponte rodando, e tem muita coisa que a gente consegue evitar. E como eu conversei com o nosso procurador, eu acredito que um bom gestor, ele está preocupado com isso. O bom gestor, ele antecipa os possíveis incidentes que possam vir a acontecer. Então, esse projeto tem grande importância nesse ponto, de antecipar, da gente, antes do problema acontecer, já tomar uma atitude. Então é muito importante e eu espero que seja atendido pelo nosso prefeito, até inclusive eu vou procurar ele para conversar sobre, e procurar uma forma da gente executar esse projeto, que quem vai ganhar é o povo e vai ajudar também muito o nosso trabalho como agente fiscalizador também, para saber, de repente, ter uma ponte lá que é de encargo do município e a gente não sabe da situação dela. Então tem muita coisa que, infelizmente, a gente não consegue chegar. E desse modo a gente vai ter acesso e é muito importante. E é isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Giovanni Seguro. Conceda a palavra à vereadora Irene Kozik do Bonfim. Muito obrigado, vereadora Irene. Com a permissão do nosso vice-presidente Pedro Ferreira de Castro, também gostaria de fazer aqui uso da palavra. Vereador Martins, entendo a sua indignação, até porque quando na campanha eleitoral fomos à casa dos eleitores, eu sempre dizia, agora eu e o Vivaldo que precisamos de você. Quando vocês precisarem de nós, podem bater a nossa porta. E eu tenho certeza que os senhores vereadores aqui, os nossos vereadores que são de oposição de ideias, né, de debates, mas são parceiros aqui também estão indignados com alguns tratamentos por parte de alguns da equipe do nosso prefeito Vivaldo, não do prefeito, em absoluto. Até estamos tratando aí de marcar uma reunião para a gente sentar, debater, realinhar os trilhos, porque tem pessoas na equipe do prefeito que está destoado dos demais. Infelizmente, é uma triste realidade. Ontem, abordava aqui, vereador Martins, com relação a um serviço particular que foi feito numa propriedade rural, que não recolheram DAN. E hoje, ouvi aqui um áudio do vereador Martins, indignado com a situação, de que para poder fazer um esplanado para uma casa e uma estrada de 50 metros, estava pedindo para recolher a DAN. Qual é a diferença do tratamento? Qual é a prioridade nesse atendimento? Então nós queremos ouvir. Qual é a prioridade que está se dando nesse caso aqui? Eu tenho certeza absoluta que o prefeito Vivaldo, a vice-prefeita Aline, não compactuam desse tipo de ação. E nós vamos ter que chamar a responsabilidade. Colocar o umbigo no balcão e chamar para o limpo. Porque não pode se admitir uma situação dessa. Uma estrada de 50 metros e um esplanado, falar em cobrar DAN. E o serviço que foi feito com três caminhões, uma pá carregadeira e uma reta escavadeira que não foi cobrado DAN, pelo menos até sexta-feira da semana passada, que eu fui no setor de tributação e não tinha essa DAN. Por isso que fizemos o requerimento pedindo para que nos passem a relação dos produtores que foram atendidos e as DANs que foram recolhidas. Então, fica aqui a nossa
indignação também, Martins. Infelizmente tem algumas pessoas, poucos, na equipe do prefeito que estão destoados dos demais. Isso nós não podemos admitir porque é a população que está perdendo com isso. Vereadora Maria Santina, também recebi hoje muitas fotos, vídeos do pessoal lá do Jardim Anchieta em relação à falta de tampa lá nas galerias, é um perigo iminente. Vamos cobrar aí, eu sempre tenho falado aqui que nós precisamos urgentemente de um fiscal de obras na prefeitura, nós não temos, a engenharia não dá conta de fazer isso, porque tem outro serviço para fazer. Nós precisamos, nessa conversa que vamos ter com o prefeito, se Deus quiser e se conseguir marcar aí, né, vamos cobrar do prefeito para que olhe essa possibilidade aí de colocar alguém da equipe que fiscalize isso, antes que ocorra algum acidente e que possa causar, inclusive, prejuízo financeiro ao município por conta de alguma indenização. É importante dizer também, Maria, eu fui seminarista e quase padre, né? E tinha um padre que dizia assim lá no seminário: é pelo portão que se conhece o patrão. Isso eu vou levar para a vida toda. E pedir aqui às pessoas onde passou aí o calçamento, a arborização, a grama, a calçada, cuide da frente da sua casa, gente. A prefeitura não tem gente suficiente para ir lá e cortar a grama da frente da casa de todo mundo. Ali é 10, no máximo 20 metros na frente da sua casa, até com um tesourão ali as pessoas conseguem fazer isso. A gente vê que muitas pessoas fazem, mas tem uns que ficam esperando a prefeitura ir lá e fazer isso, né? Então, pedir para as pessoas aqui, cuide, vai ficar bonito se você fizer, o seu vizinho vai ficar, né, enciumado, vai falar: opa, a Irene fez, vou fazer também, o Giovanni fez, vou fazer também, a Maria fez, vou fazer também, nós vamos criar uma boa prática. E ainda em relação ao parquinho lá do Jardim, Maria, muito triste, recebi as fotos hoje também, os marmanjos, né, aqueles já com a idade um pouquinho maior, usando lá da estrutura que não é para a idade deles, quebrando, depreciando, e infelizmente todos acabam pagando com isso. Então é questão de consciência e até de educação, né? Quero me solidarizar aqui também com os meus amigos, nossos eleitores lá da região da Gleba 8, do Rosílio, da Estrela, do Incruso, do Alto São João, que utilizam aquela ponte da divisa lá com Iretama, no Rio Rosílio. Como já noticiava, né, eu não gosto de ser o apóstolo do Apocalipse, mas desde quando se cogitou a possibilidade que Iretama iria fazer a ponte por conta própria, que era um recurso da Defesa Civil, a gente já sabia que não é tão simples assim. Nós fizemos aqui em Roncador, Martins, os nobres colegas aí, vereador Édio, JS, Pedro, que estava aqui na legislatura passada, aquelas pontes da Defesa Civil. Conseguimos, foi um recurso lá de 2017, né? A época, uma tromba d'água, mas que saiu em 2019, então veja, 2 anos. E ali na ponte do Rio Rosílio não entendo que seja diferente. Hoje tive acesso a um ofício da Defesa Civil, do Ministério da Integração, realmente falando que está lá, que foi feita a inscrição no FID, mas que por hora não há recurso do orçamento do governo federal. São 2 pontes ali, uma aqui na divisa com Roncador e a outra em uma outra comunidade rural que Iretama pediu, R$800 mil. O governo não disse que não vai fazer, mas também disse que não tem recurso no momento. E as pessoas estão todos os dias cobrando. Todos os dias eu recebo aqui 2, 3, 4, 5 mensagens do pessoal daquela região, os freteiros do leite, os produtores do leite, pessoal que tem que passar ali por dentro do rio, né, causando transtorno, estragos no seu veículo, moto, perdendo placa, arrebentando o pneu. Então nós temos uma sugestão aqui, conversar com o prefeito Vivaldo, fazer a cabeceira da nossa parte, colocar aquela ponte que nós fizemos ainda em março do ano passado, que as madeiras estão em boas condições, liberar o trânsito ali para o pessoal. Aí eu vi lá de algum secretário da Prefeitura de Iretama dizendo: olha, mas se a Defesa Civil vier fazer a vistoria e estiver passando aqui, não vai aprovar essa ponte. Duvido, porque é uma ponte de madeira, tem a sua precariedade, a sua dificuldade. Então entendo que quando tiver essa visita em loco, e talvez nem venham em loco, vão fazer pelo satélite mesmo, vão verificar que a ponte não oferece uma durabilidade muito grande. Mas o fato é que nós temos que, unidos aqui, Roncador, Iretama, ou só Roncador, a Câmara, a Prefeitura,
criar uma condição, até porque a cabeceira que desabou é do lado de roncador e a gente sempre escuta, olha, isso aí é problema de roncador. Então vamos resolver, já que o problema é nosso, vamos sugerir aí ao prefeito Vivaldo, se não dá para fazer uma cabeceira nos moldes que depois daria para aproveitar para a ponte de alvenaria, seria uma ponte de 6 metros de largura por 15 metros e meio de comprimento, uma ponte aí de 400 mil reais, mas quando vem a vistoria não pode ter nada lá, que senão glosa, né? Vamos sugerir para fazer no módulo construtivo diferente, uma tecnologia que a gente viu agora recente, que é construção de poste, né? Aproveitar os postes aí usados da Copel, de outras empresas aí, fazer o travamento deles, põe aquela ponte para o pessoal passar, e a hora que sair o recurso, que nós não sabemos quando, né? Eu fiquei bastante triste também, porque já era o que a gente previa, mas a grande verdade é que o governo federal até agora não deu ar da graça nesse sentido aí. Não tem dinheiro, essa é a grande verdade, né? Então vamos esperar aí que a gente possa solucionar isso de forma até precária, né? Mas que futuramente a gente possa realmente ter esse benefício aí, seja por Iretama ou por Roncador, mas que realmente possa acontecer. Em relação aqui também às obras, hoje passei ali pela Rua Sergipe, Rua Edemar Felizmino Caetano Pinto, vi ali que o pessoal da empreiteira por ali está dando sequência, né? Um pouco devagar, mas estão fazendo aquela obra ali. Pelo menos uma das 4 que nós temos aqui em Roncador. As outras, infelizmente, vamos ter que aguardar aí os próximos passos. Eu sugeri até aí o cancelamento do contrato e chamar a segunda colocada ou relicitar de novo, porque infelizmente não tem muito o que fazer nessa situação. É triste, né? As pessoas cobram, mandam vídeos, mandam áudio, às vezes até bravos com a gente, né? E a gente sempre escuta, né, Martins, que o vereador, né, seu Ed, é o ente da federação mais próximo da população. Vereador, é vereador da população. O que ele está sentindo? Ele vai cobrar do vereador. E aí a nossa responsabilidade é tentar resolver junto aí com a administração. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam, as pessoas que se fizeram presente aqui na nossa Casa de Leis. Declaro encerrada a sessão de hoje. Um grande abraço a todos e boa noite.